Meu nome é Ana Suelen Alves Diniz, eu tenho 32 anos, eu sou formada em História e atualmente eu sou graduanda da Universidade Federal do ABC. E eu fui tutora do GDE durante o período que aconteceu. E é engraçado falar da minha experiência no GDE hoje, porque eu acho que eu aprendi muito com as pessoas que eu assessorei de alguma maneira. Porque eu tenho pouquíssima experiência em sala de aula, né? Apesar de ser formada em História, licenciada em História, eu tenho pouquíssima, eu só lecionei 1 ano e meio para educação de jovens e adultos. E quando eu fui, eu fiquei um pouco receosa, porque geralmente a gente trabalha com alunos que têm muito mais experiência no magistério do que eu tenho de vida. Então eu fiquei um pouco receosa e apreensiva nesse sentido. E foi uma grande experiência para mim e acho que me mostrou também que para ser tutora, a maior responsável para eu conseguir chegar e trabalhar e desempenhar bem meu papel foi minha mãe. Porque ela me deu uma formação humana muito grande. E eu não tenho como não falar dela nesse vídeo, porque ela é a pessoa que eu me espelho, que eu vivo, que eu consigo pensar para me tornar uma pessoa melhor, né? Durante a minha infância, assim, ela não foi uma mãe muito convencional, eu diria. Porque uma mãe que aos 4 anos dá uma máquina de escrever para uma criança, ela não tem o juízo muito certo, na minha concepção. Você podia dar uma boneca, podia dar um ursinho, sei lá. Mas uma máquina de escrever é meio de índole questionável, mas ela sempre priorizou por educação. Eu tinha que ter uma boa formação. Eu tinha que sempre ser a melhor. E eu, por ser meio Betty a feia, óculos sempre, aparelho sempre, o cabelo sempre meio rebelde, isso na infância, a gente sabe que criança não é um ser muito fácil, a gente tem que sempre trabalhar. As crianças, elas são, de alguma forma, agressivas umas com as outras, pela diferença. E há 20 anos atrás, a diferença não era bem quista na vida escolar. Então, as crianças, elas são agressivas umas com as outras, por mais que você não queira, elas fazem brincadeiras maldosas. E eu sofri muitas brincadeiras maldosas pelo cabelo, pelo óculos, por usar sempre aparelho, essas coisas. Então, eu sempre quis me destacar por alguma coisa. Já que eu não era mais bonita, eu queria ser mais inteligente. E eu sempre fui muito estudiosa, muito assídua, com o apoio da minha mamis, que é incrível. Essa questão da educação, eu acho que foi interessante para mim e para ela. Tem uma passagem da minha vida que eu acho importante contar, que foi quando eu fiz 16 anos, eu queria ir para um bailinho com os meus amigos e eu comentei que um desses meus amigos era homossexual. E ela não deixou eu ir porque ele era homossexual. Não havia outro motivo para ela não deixar eu ir. Só porque ele era homossexual. E eu perguntava, mas por quê? Por quê? Por quê? Ela falou, porque eu não quero. Eu nunca aceitei o não quero. Eu gosto de ter um argumento. Se você me provar por que não, eu vou aceitar o seu não. Mas não tinha. Era só porque ele era homossexual. Que eu vejo como preconceito. Um tempo depois, ela começou a fazer faculdade de assistente social, de serviço social, e se formou. E é interessante como é que a educação mudou a minha mãe, como fez com que ela tivesse mais empatia pelas pessoas, principalmente em relação à questão de gênero. Ela nunca foi uma pessoa racista, ela nunca foi uma pessoa que tirasse sarro ou fizesse brincadeiras, muito pelo contrário, ela sempre ajudou as pessoas. Mas a questão do gênero estava muito enraigado, acho que pela criação dela, sempre muito certa, muito... Então ela não gostava, mas é engraçado que quando ela se formou assistente social, ela foi trabalhar no DST-AIDS. E ela começou a conviver com essas pessoas. E a própria formação dela fez com que ela mudasse e que ela percebesse que não é
a opção, a condição sexual ou de gênero que a pessoa tem que vai interferir no caráter ou então em qualquer outra característica da pessoa, né, em questão. E ela se tornou uma pessoa tão amável, tão dócil, tão compreensiva com o próximo. E ela sempre quis ajudar. Eu lembro que isso foi um dos nossos encontros, né? E eu comentei, que eu já contei isso, que foi quando ela queria ir ver meus avós. A gente estava passando por uma condição financeira difícil. E ela queria vir muito visitar os meus avós. E ela não tinha dinheiro para comprar passagem. Ela falou que ia dar um jeito, nem que ela fosse de carona para Dutra. Na Dutra, e ela ia para o Nordeste visitar os meus avós. Parece que Papai do Céu escutou e ela conseguiu uma carona e foi para Dutra encontrar. E me deixou a missão de receber um dos seus pacientes, o Valentim, que ele não tinha onde ficar. Ele era de Teresópolis, Niterói, algum lugar assim. E não tinha de ficar aqui em São Paulo para realizar alguns exames. O Valentim, ele era homossexual, portador de HIV. Ele estava com tuberculose na época e câncer. E era negro. E ele não tinha onde ficar. E ela falou assim, olha, Valentim, eu tô viajando, eu vou deixar você com a minha filha. Você não conhece ela, mas logo vai conhecer. E o que você precisar, você pode contar com ela. Bem, ela simplesmente foi viajar, me deixou com o Valentim, que eu não conhecia até então. E era uma pessoa muito, muito, muito amável e muito engraçada e divertida. E eu gostava muito do Valentim. E assim como ela fez com esse paciente, de me deixar com ele, deixar ele aos meus cuidados, ela fez com outros. Na mesma oportunidade, o Valentim acabou saindo, ela tinha pedido para um outro paciente para ir fazer um serviço de pintura em casa. E nesse dia eu pintei uma parede de cada cor, e ela não gostou muito do resultado, né, mas foi bem divertido. Então eu fiz muitas amizades com os pacientes dela, que fez questão de acolher e fez questão de cuidar e de levar para casa, de abrigar, fazendo até mais do que a obrigação dela como profissional. E isso me mostra quão a educação consegue contribuir para transformar a pessoa, para tirar, para fazer com que o racismo, com que a discriminação, com qualquer tipo de preconceito, ele caia por terra. A partir de uma boa educação, a partir de uma formação, você consegue. E eu acho que o maior exemplo que eu tenho disso é a minha mãe. A minha formação, ela é uma novela, uma saga, né? Eu queria muito fazer filosofia na USP, eu não passei na FUVEST, vim de uma escola pública, né? Uma formação bem fraca, eu não consegui passar na FUVEST e na USP. E eu queria fazer cursinho até eu me encontrar, mas a minha mãe não deixou eu parar de estudar. Então ela me levou numa universidade que tinha acabado de abrir, tipo, novinha. Falou, escolhe um curso aí. Tinha para ser pedagogia, publicidade e propaganda, comunicação social. Eu fiz Uni do UNT e escolhi produção editorial. Porque eu achei legal. Eu pensei que eu pudesse ser editora de livros de história, alguma coisa na parte de educação já. Eu fiquei lá uns 3 anos, fiz algumas publicações, participei de algumas coisas, mas de repente eu me deparei com uma matéria, acho que era Sociedade, Cultura brasileira, e eu falei que eu não queria fazer comunicação social, eu queria fazer história, que eu ia mudar o mundo. Só que eu saí da primeira faculdade, porque a minha mãe também estava na faculdade, na época ela estava fazendo a graduação dela, e a gente não tinha dinheiro para pagar as 2 faculdades. Então, entre ela parar e eu parar, eu preferi eu parar. Porque eu tinha muito medo dela não voltar. Ela já tinha mais de 45 anos, e é muito complicado uma mãe que sustenta a casa, meus pais são separados, né?
ela era sozinha, a gente não tinha, ela trabalhava, ela fazia o estágio, ela era provedora do lar, ela não dormia. Então, eu tinha muito medo de, se ela parasse por falta de dinheiro para bancar a minha, ela não se formar. Então, eu parei devido à grana e aí eu resolvi fazer história. Eu só fui fazer história porque eu consegui uma bolsa do município de São Caetano e eu paguei a minha universidade, né? E fiz uma graduação numa faculdade particular que foi boa, foi muito boa. Foi um período difícil financeiramente falando, mas que foi muito divertida. Eu lembro que eu e os meus colegas, a gente juntava as moedinhas naquela época e comprava um texto para ler no Xerox, né? Porque não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, era uma época muito difícil, assim. E eu recebia exatamente o valor da mensalidade. Minha mãe ainda estava se consolidando, então ela ganhava um salário bem baixo. E antes de ser assistente social, ela era costureira. E ela estava fechando a firma, estava abrindo falência da firma dela. Então, foi esse período de dinheiro, ele foi muito conturbado. E logo que eu me formei, eu acomodei no emprego que eu estava e demorou um tempo para eu conseguir, para eu ir atrás da área de educação mesmo, né? Então eu fiquei muito tempo acomodada, tinha acabado de sair de casa aos 23 anos, estava morando sozinha, queria me estabelecer primeiro. Aí depois, aos 25, acredito, eu prestei concurso e fui dar aula na educação de jovens e adultos. E eu descobri uma coisa que é triste no Brasil hoje. Eu não poderia ter condições financeiras e saúde mental lecionando. Eu não ia conseguir me manter lecionando. Eu precisava de 2 empregos para conseguir lecionar, para conseguir fazer o que eu gosto, que é lecionar, e conseguir pagar as contas. E eu sempre priorizei, eu sempre falei isso para todo mundo, que eu não ia de maneira nenhuma trabalhar em 3 períodos numa escola, dando aula de manhã, de tarde e de noite, com 40 turmas, já que o pessoal de história tem menos aulas, né? Então tem que pegar mais turmas. E simplesmente fazer com que os meus alunos tivessem uma professora doida, neurótica, desgastada, que os tratassem mal. Eles não são obrigados a ter uma pessoa que está insatisfeita financeiramente, que acaba refletindo na qualidade de aula que eu estou dando. E eu não ia conseguir. Eu não ia pôr... Eu estou trabalhando com vidas. Como é que eu posso dar uma aula de má qualidade por estar insatisfeita para uma pessoa que não tem nada a ver com isso? E aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar, do nada, fazer engenharia ambiental. Na minha cabeça, na verdade, eu queria fazer antropologia urbana, mas, segundo minha mãe, eu precisava ganhar dinheiro, porque já que eu não era reconhecida como professora de história, o que um antropólogo faz? Como é que eu ia viver de antropologia e urbana? Da onde eu ia me sustentar, se já estava difícil com a graduação de história? Na minha inocência, eu achei que engenharia ambiental era do lado de antropologia urbana. Tem na faculdade, perto de casa, eu vou prestar. E é engraçado também, porque nesse mesmo ano que eu já estava começando a verificar, os meus alunos pediram: professora, faz o Enem, vamos corrigir o Enem juntos. E eu fui fazer o Enem. E aí, como foi minha surpresa, depois de 10 anos de ensino médio, que eu não via física, química, biologia, eu ter passado na Federal. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. E foi assim que começou a minha saga na Universidade Federal do ABC. A minha formação, ela foi bastante rica, porque foi... Logo que começou a lei federal que obriga a discussão da África, da inserção desse assunto, então a gente já tinha, meu curso de graduação já dava um curso específico de África, só sobre a África. E a versão, inclusive, sobre religiosidade africana, esses temas voltados de como trabalhar. Nessa formação eu achei bem enriquecedor, apesar de não ser profunda, de não ir
tão no cerne da questão, mas era interessante porque a gente tinha possibilidades a serem exploradas, como a religiosidade, os diferentes povos, como que cada tribo existente se comportava durante a história. Então foi bastante rico, apesar de ser curto e superficial. Agora, sobre a questão da desigualdade, sobre a questão sobre o racismo, questões de gênero, pouco se falava. Então, não houve durante a minha graduação, na licenciatura de História, trabalho sobre isso. O que é ruim, porque um professor de História, você simplesmente não ter essa formação, esse embasamento, e numa escola particular, numa faculdade particular, que te forma para ser um profissional, não para ser um pensador, não ter esta bagagem te faz falta, porque quando você vai para o seu ambiente de trabalho, quando você chega na escola e se depara com essas questões, é assustador. Quando eu fui trabalhar, eu trabalhava na educação de jovens e adultos. Você se depara com, na mesma sala, um surdo, um deficiente mental, um liberdade assistida, uma senhorinha de 85 anos e um cara que acabou de sair do fundamental, porque ele não está nos padrões e nos moldes, e foi jogado para o noturno para se formar no EJA. E tem que trabalhar com todo mundo junto e misturado numa sala. Aí dentro dessa comunidade bem diversa, você ainda tem que trabalhar com as questões religiosas, porque você tem as senhorinhas, carolinhas, e como é que você vai trabalhar a diversidade, por exemplo, na religiosidade africana, na Umbanda, do Candomblé. E aquela senhorinha na igreja católica ou numa protestante, lá certinha. Você começa a falar desses assuntos, a velhinha tem um piripaque. Aí você ainda tem o adolescente que está naquela fase, se descobre, não descobre. E você tem que tomar cuidado, porque eu trabalhava numa periferia. E na periferia, a probabilidade da criança, do adolescente, que é homossexual e não ele é rejeitado pelo pai e ir na rua, é muito grande. Como você trabalha, como você acolhe, como você conversa. Eu não tinha preparo nenhum para suportar toda essa carga de informação e essas vivências. Por sorte, eu peguei uma turma de professores, né, bem bondosos e que me ajudaram muito, muito, muito. Me orientaram em muitas questões que eu tinha dificuldade. Eu também conversava muito com a minha mãe, assistente social. Não, vai por esse caminho, faz assim, tenta indicar isso, que deu esse suporte. Mas são questões, pelo menos há 8, um pouco menos, né? Uns 7 anos atrás, que eram poucos trabalhados. A minha primeira turma de professores, como nós éramos por contrato temporário, era uma turma bem acolhedora, que conversava, que aceitava. A segunda turma, não. Nessa transição de turma, havia uma dificuldade. Como uma das outras professoras disse, interdisciplinaridade não existe, é muito difícil. Professores, e lhe falo mais, muitos professores, os mais antigos principalmente, eles têm dificuldade de conversar sobre isso. Muitos não assumem e acredito que isso seja um erro. Eles têm preconceito, sim, mas têm preconceito em relação a situações singulares. O menino está ouvindo funk, essa é a realidade dele. Ele é julgado por estar escutando funk. Essa é a comunidade dele, essa é a realidade dele. E as professoras julgam isso. Julgam porque ele tem uma filhinha, um adolescente tem uma filha, julgam as meninas, julgam aquilo que é desconhecido, porque os professores simplesmente estabelecem um padrão dentro da sua vivência e não conseguem se pôr no lugar do outro. E julgam.
Então essa foi, acredito que o que mais eu fiquei assustada, que os próprios professores não estão preparados, eles têm dificuldade de aceitar a diversidade. Não estou falando todos, mas uma boa leva tem essa resistência. Eles não se colocam na pele do outro. E isso foi assustador. Assim. Cada um fez numa escola e tal, e depois a gente realmente fez, eu corrigi a minha questão com os alunos, expliquei a minha parte, a parte de linguagens também que eu manjava um pouquinho, e a gente corrigiu. Eles não fizeram uma boa pontuação. Na verdade, eles estavam saindo do ensino fundamental e tentaram fazer o Enem para não precisar fazer o ensino médio, né? Então, eles prestaram, mas para ver como era e o que eles queriam. Eu também prestei, mas eu já queria entrar para a universidade e eu entrei. Entrar na Universidade Federal foi uma coisa muito louca na minha cabeça. Primeiro porque fazia 10 anos que eu estava fora do colégio, né? Então eu tive muita dificuldade. E o segundo susto que eu tomei é que quando eu fiz o Enem, é uma prova nivelada por baixo. Sejamos sinceros, é uma prova nivelada por baixo. Quando você chega na Federal, e eu acho que muita gente tem essa ideia, ela nivela por cima. São duas disparidades. Você entrar na Federal e você estar lá é um negócio assustador. Outra coisa que eu me deparei, eu pensei na primeira semana em desistir. Eu conheci amigos logo no primeiro dia, que são os meus amigos até hoje, e eles ficavam, não, você não vai desistir, não, você vai ficar, não, você vai ficar, passa só mais um mês. E consegui passar o primeiro mês. Passa só mais um mês, e assim foi o primeiro quadrimestre, o segundo, e lá estou eu há 5 anos. E isso me fortaleceu. Mas foi assustador e é assustador que, apesar da gente ter dado o ingresso aos nossos estudantes para frequentar a universidade, quando você chega lá, a realidade que se depara para eles é um trem assustador. Eles não sabem. É tão assustador que a maioria evade da universidade. Eles não se sentem capazes o suficiente. E muito pior do que isso, eles se sentem burros, sem estrutura mental. Não é para ele. A frase que eu escuto é, isso não é para mim. Isso não é para mim. O nível da faculdade, ela é perfeita. Eu gosto do nível. Parece estranho, mas eu gosto do nível, o nível de aula. Eu acho que apesar de ser puxado, apesar de ser umas coisas malucas que você fala, eu nunca vou conseguir, você consegue sim. Eu gosto. Eu também, a maioria não gosta, mas eu piro no sistema de quadrimestre. Eu acho 12 semanas é um período muito curto para o conteúdo, isso eu admito. É um período muito puxado, muito insano. Acredito que algumas matérias, em vez, poderia ser dividida em duas para dar uma aliviada. Mas eu gosto do quadrimestre. Eu acho isso demais. Eu não tenho muito o que criticar em relação ao sistema em si. Eu tenho, talvez, a questionar o método de alguns professores. Eu acho que não existem, a maioria é coerente, não vamos generalizar, mas eu acho que existem professores que não são coerentes. Que o que é lecionado em sala não é aplicado em prova. Então, uma coisa é você ensinar 2 mais 2 na aula, e a outra é você dar uma derivada tripla na prova, então não é coerente. Eu acho que o conteúdo trabalhado em sala, às vezes, não é coerente com o que é exigido numa prova. Eu acho a Federal o lugar mais diverso que eu já vivi no sistema educacional.
Eu acho que é o lugar que existe a maior pluralidade que eu conheço. Por exemplo, a Federal, ela não é que nem uma USP. Eu acho que a USP segrega as pessoas. Ela segrega por você não ter uma formação X, por você não pensar como Y e porque você vê poucos professores negros. Na FEFELESH, por exemplo, até outro dia tinham 3, 2 eram africanos. Você não vê, por exemplo, dentro da USP, uma grande diversidade racial. A maioria é branca. E na Federal, não. Você vê negros, pardos, você vê muitos peruanos, bolivianos, que são descendentes de índios, né? E você tem asiáticos, você vê os caucasianos, mas você vê todos se dando muito bem. Existe uma pluralidade muito grande. Eu também nunca vi uma universidade em que todos têm tanta liberdade de falar e de expressar a sua opção ou sua condição em relação ao gênero. Lá, eu nunca vi uma universidade, é chocante, né? Porque você vê isso na balada, mas quando você vê um casal de homens se beijando no corredor, até para quem tem... Que se diz, que era assim que eu me sentia, que não se incomoda, que aceita, que é tudo... Mas você se incomoda quando você vê um casal se beijando. E isso eu falei assim, mas isso é normal, é assim. Eles têm todo o direito, como qualquer um casal hétero, de se beijar no corredor, qual que é o problema? E você também trabalhar isso e ir lá poder. E você vê isso dentro da sua universidade, é muito bacana. Meus melhores amigos dentro da Federal, aliás, eu tenho grandes e muitos colegas que são homossexuais e eu tenho orgulho de falar que lá nós somos livres, todos nós. Héteros, homos, existe. A questão racial eu ainda acho que é um pouco mais problemática. Por diversos acontecimentos, ainda é problemático. Mas é possível. As pessoas que questionam sobre as questões raciais, como a gente já teve esse debate, são pessoas que estão querendo ter voz. E elas pedem por essa fala. E eu acho que isso é o momento delas, então elas têm que ter. Então não adianta, como já me foi colocado, que talvez não passe por isso, ter a voz para elas. É a vez delas terem essa voz. Então, é interessante, mas é uma questão ainda um pouco preocupante. Apesar de ser uma futura engenheira ambiental, eu tenho uma veia na humanidades. Eu não sei se eu sou de humanas ou se eu sou de exatas, mas né? Mas a própria engenharia ambiental já dá uma misturada. É o que me salva. Eu sou a única engenheira que odeia conta, ama gente. Então, escolher engenharia ambiental também foi bacana, por trabalhar por habitação, trabalhar com transporte e trabalhar com pessoas, né? E eu estava sentindo falta desse viés humano dentro do meu currículo. Eu falei, eu vou me inscrever. E foi assim, me inscrevi, fiz esse processo seletivo e entrei no GDE. Que foi, assim, um período, como dito no começo, né? Extremamente enriquecedor. Por aprender muito com os meus alunos e conhecer pessoas que eu fico encantada, assim. E as histórias que eu escutei e a realidade que eu, como professora, não tenho vivência e ter aprendido através dos olhos dos outros, a atual situação da educação, foi muito enriquecedor. Então eu gosto, eu queria super continuar assim como tutora, justamente porque é rico, não tem outra palavra. E houveram histórias que me marcaram, que me assustaram, que me deixaram extasiadas, que me fizeram chorar, porque são muitas situações que a gente não tem ideia que aconteça no cotidiano escolar. E como tutora, aconselhar, tenha paciência, olhe por este ângulo, é interessante.
apesar de não ter a vivência, porque talvez por não ter vivência você pensa de uma maneira um pouco mais racional, mas ao mesmo tempo você consegue ampliar a visão daquele que está cursando. Uma das coisas que eu achei incrível no GDE foi o fato do que as avaliações eram feitas pela pessoa de maneira de autoanálise. A pessoa tem que autoanalisar aquilo que ela viveu e começar a pensar sobre as vivências dela em uma determinada questão. Peraí, eu já tive um aluno homossexual, transgênero. Como foi? O que eu senti? Qual foi a experiência que eu tive referente a isso? Então, foi extremamente... Esse fato de você parar, se autoanalisar, analisar a maneira como você se comportou, como foi seu emocional, é você, de um jeito ou de outro, obrigar, mesmo que ele não tenha lido todo o conteúdo teórico, ele vai ter que refletir sobre a vivência, sobre o que ele sente, sobre como ele se posiciona referente ao assunto. E eu acho que isso foi o mais rico. E dividir isso com as outras pessoas, porque assumir suas falhas de caráter, o fato de você ser racista, o fato de você ter preconceito racial, o fato de você ter preconceito com o nordestino, te obriga a refletir e falar, mas por que eu sou assim? Como é que eu posso mudar isso? Porque eu acho que reconhecer, e o problema do brasileiro muitas vezes é não reconhecer as falhas que existem, é a mesma coisa de falar, não existe racismo no Brasil. É o que se fala, é a democracia racial. Não existe preconceito, existe, só que todo mundo bota uma venda na frente e fala que não existe, porque é muito mais fácil empurrar a sujeira para debaixo do tapete do que de fato trabalhar essas questões. Então eu acredito que é dar um tapa na cara do professor e falar, vamos filho, acorda, como é que você trabalha com isso? Como é que você vê teu aluno, como você se posiciona em relação a essas questões? Eu acho que o interessante do curso é esse tapa que a gente consegue ou tenta dar. E eu acho que é assustador. Eu já ouvi, eu nunca tive, não sei, é muito engraçado falar isso. Ao contrário da professora Marta, que sempre teve do que esperar dela, né? Do que ela se no diário que ela faz aqui, ela tem toda uma formação do que ser esperada por ser mulher. Eu sou de uma geração que eu sou livre. Eu pude fazer o que eu quiser. Eu pude ir para a história, eu pude ir para a engenharia, eu pude resolver casar, não casar. Eu pude tudo. Eu posso tudo. E o fato, não sei se por ser uma faculdade muito nova, a nossa, né, que é um bebezinho, só tem 10 anos, eu nunca ouvi falar assim, você é mulher, não deveria estar na engenharia ambiental. Mas é engraçado, quando você entra no elevador, tem 2 meninas e 8 homens. É divertido ainda, mas você não, de maneira nenhuma eu me sinto menor ou me sinto discriminada por ser mulher e estar nesse curso. Ou me sinto diferenciada dos meninos lá. Não, nunca sofri isso. Toda a minha formação, todas as minhas vivências, elas não aparecem essa discriminação de gênero em relação a mulheres e homens, isso nunca. Agora, o que eu sinto da vida acadêmica ou da exigência que uma pessoa quer sobre ter uma vida acadêmica, de querer um mestrado, doutorado. Infelizmente, eu tenho um tempo muito curto e as mulheres, eu acho que sofrem mais, porque elas têm que trabalhar, elas têm que estudar, elas têm que optar por ter uma família ou não, porque é complicado você achar um parceiro que te acompanhe, que seja parceiro, que não te cobre. Olha, você está numa universidade federal, você casa com a universidade, mas não casa com o seu parceiro. Você está lá de manhã, você faz extensão de uma coisa, de outra, você quer publicar, só que você tem um ciclo biológico. E quando você vê, ou você tem filho, ou você faz um mestrado. Ou você tem filho, ou você faz doutorado. Às vezes eu vi professoras com 40 anos que dedicaram toda uma vida e não conseguiram ter filhos. Fizeram uma opção.
Ou então acabaram nos 48 segundo tempo da vida biológica delas, falando assim, ó, ou você vai ter um filho agora ou não. Eu sinto que a vida acadêmica é mais puxada, é mais... é um ritmo desigual em relação ao dos homens. A principal aquisição que eu fiz, assim, foi o Léo. O Léo, ele era uma mulher e hoje ele é um homem transgênero. Mas você olha pro Léo e fala, não pode ser. Não tem como ser. Não tem como ser. Ou era uma mulher e ser um homem. Ele é o Léo. E uma das coisas, e eu lembro que a gente conheceu, porque ele estava lá, você lembra dele, né? Numa das nossas aulas, ele foi convidado, ele não era nosso aluno, ele ficou sabendo das nossas aulas presenciais, no encontro presencial, e foi lá para São Bernardo, e que deu a história de vida dele, como é ser um homem trans. Hoje ele está fazendo uma graduação e pela primeira vez ele teve uma experiência no mercado de trabalho depois de tantos anos sendo segregado por ser um homem trans. Isso me assustou muito. Por que as pessoas trans, o fato delas mudarem de gênero, porque algo não saiu em equilíbrio, não saiu em harmonia, e eles querem achar essa harmonia, faz com que eles sejam segregados no mercado de trabalho. Ou muito pior, eles acabam, para conseguir sobreviver, indo para profissionais do sexo. E o Léo não. O Léo, ele conseguiu, está tentando se estabelecer nesse mercado de trabalho. E o Léo, ele me marcou muito, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando ele falou que ele era mulher, eu fiquei curiosa para saber qual que era o nome dele. E ele me fez uma lição, ele me deu uma chamada muito, muito séria. Ele falou assim, não se pede um nome de batismo ou de certidão de nascimento para um trans. Isso é extremamente ofensivo. E é mesmo, ele é o Léo. Por que eu preciso saber o nome dele? Que tá lá? Porque eu sou curiosa, óbvio, né? Mas não. E essa chamada que ele me deu e a história de vida dele, as dificuldades que ele passou durante todos esses anos, é uma história que me marca, que me deixa sensibilizada. E outros quantos Léos que estão espalhados por aí e não têm oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, de fazer uma graduação, de formar uma família. Ou então as pessoas se importam muito com o fato de como será a relação deles, a relação até sexual mesmo, sabe? Mas o que isso interfere na sua vida? E as pessoas têm essa curiosidade. Eu gostaria de deixar aqui claro que a primeira coisa é você se sentir livre. Hoje, as pessoas elas podem ser o que elas quiserem. Aos 18 anos, o meu conselho que eu deixo para os novos, né? Aos 18 anos, você não precisa escolher uma única faculdade e achar que se não se formar naquilo e seguir carreira para a vida inteira, você está perdido. Não! Eu me formei, comecei em comunicação social, fui parar em história e agora eu já estou na engenharia e todo mundo conversa. E cada uma dessas formações contribuíram para chegar onde eu estou. E acho que mais que isso é as pessoas simplesmente respeitarem o próximo. Eu acho que falta respeito. Acho que falta você escutar a opinião do outro e tentar, mesmo que você não concorde, aceitar. Porque tolerar é uma palavra horrível. Você tolera. Você simplesmente, ok, eu não acho legal tolerar. Mas aceitar, mesmo não concordando, é algo diferente. Tolerar, não. Tolerar, simplesmente você, ok, mas tem aquele asco da opinião do outro. Não aprendeu nada. Não acrescentou. Agora, quando você simplesmente respeita,
aceita e tenta compreender, se pôr na pele do outro, isso é interessante. E isso serve para todas as discussões. Se chama respeito. Isso, eu fico muito preocupada, principalmente com essas questões políticas que se colocam hoje. Porque não importa a sua posição política, desde que você respeite o outro, respeite a posição do outro. Eu tenho muito medo que daqui para frente o extremismo, em muitos aspectos, tome conta. Porque para mim o extremismo nada mais é do que uma intolerância a algo. Isso me preocupa. Então eu acredito que o respeito ao próximo, o respeito à opinião alheia, é você poder ter uma série de caminhos a seguir. Isso é rico. Você não precisa se sentir preso num corpo, num emprego, numa formação acadêmica, num status social, numa casa ou coisas do gênero. Você não está preso a nada, você tem um mundo de possibilidades. E às vezes a gente se prende muito pouco, por muito pouco. Se prende ao conformismo, se prende ao comodismo, se prende ao medo de perder algo que a gente nem tem. Então eu acredito que a minha mensagem seja simplesmente, seja você. E se você tiver um sonho, você tem que lutar por esse sonho. E ser quem você é e aceitar aquilo que você é. Seja o seu cabelo, seja o seu óculos fundos de garrafa, seja as mudanças ou a sua inconstância de não saber o que quer ser. Eu acho que é isso. Acho que as pessoas simplesmente elas têm que se enxergar. E se enxergando, lutar. Lutar para ser feliz. E respeitar o próximo. Acho que é isso.